Mais um treino hoje, começando com a parte específica, visto que o aquecimento tem sido dominante em todos os treinos. Hoje vou respondendo de forma fragmentada a uma pergunta que um subscritor colocou sobre métodos de recuperação, quais é que seriam os melhores métodos de recuperação pós-treino, enquanto faço a parte das acelerações do treino, está bem? Cada aceleração que faço responderei àqueles que são os meios de recuperação mais comuns e irei dar a minha opinião sobre o seu efeito na recuperação pós-treino. Começando então por um dos mais comuns, crioterapia ou banho de gelo, que é muito falado. O banho de gelo em geral parece não ter muita evidência que reduz muita inflamação nem um inchaço muscular ou celular, digamos assim. Parece poder ser interessante para reduzir alguma sensação de dor pós-treino, ok, ou reduzir um bocadinho os DOMs habituais do treino, mas de modo geral é isso, ok? Pode ser uma boa maneira de controlar a dor em alguns cenários. Pode também ser efetivo, por exemplo, quando temos dias seguidos de competição em que sentimos que, por exemplo, de um dia para o outro precisamos de recuperar em termos de dor ou dores musculares de forma um pouco mais rápida. O banho de gelo pode nos ajudar nesse sentido, mas como algo para ser usado regularmente, não creio que seja super relevante, só mesmo se houver algum tipo de sintomas de dor regulares, e aí poderá talvez ajudar um pouco. Mas em termos de força e talvez hipertrofia, mas até mais hipertrofia, até poderá comprometer um bocadinho as respostas ao treino, por isso se esse for um objetivo em mente também, durante alguma fase da época, convém evitar o banho de gelo. Vamos agora a mais uma repetição. Hoje sinto-me relativamente bem. Fiz ginásio ontem, estou um pouquinho fatigado ainda, mas sinto-me relativamente bem em crioterapia, já está. Agora temos também, por exemplo, algum tipo de massagem, seja massagem com aquelas Theraguns, por exemplo, massagem mesmo feita por um profissional. A massagem também acaba por ser um bocadinho semelhante à crioterapia. A diferença, por exemplo, é que poderá, talvez, por exemplo, ter algum efeito em termos de aquecimento para aumento de mobilidade de forma temporária, que pode às vezes ajudar a atingir maiores amplitudes de movimento, tanto no treino, logo de forma aguda, como também no ginásio. Mas, de modo geral, é um bocadinho semelhante à crioterapia, ok? Talvez não tenha os mesmos efeitos em termos de redução de sintomas de dor, mas poderá também ser uma maneira mais ou menos efetiva de ter ou de aquecimento ou também de ligeira redução de dor de forma temporária. Sempre entendendo também que tanto na crioterapia como na massagem as respostas são muito individuais, como em quase tudo no treino, por isso irão haver atletas que se irão dar melhor ou pior com diferentes métodos de recuperação. Falando agora também de formas de recuperação ativa ou mesmo passiva, seja descanso após treinos, seja algum tipo de sessão mais leve. Estes aqui, sinceramente, podem ter efeitos muito semelhantes aos métodos de recuperação anteriores ou até um pouco melhores. O que é curioso é que, por exemplo, entre recuperação passiva e recuperação ativa e outros métodos, nem sempre parece haver muitas diferenças. O que coloca às vezes um bocadinho em questão o uso das sessões leves como recuperação ativa, ok? Eu gosto mais de ver a sessão leve como uma outra sessão de treino, ok? Em que eu procuro desenvolver determinadas capacidades ou determinados aspectos técnicos, mas sem acreditar em etapas que me irá ajudar a recuperar mais rápido. Porque pode ser o caso, mas pode também não ser. Por isso, recuperação ativa ou passiva também são duas formas de recuperar e neste caso poderão ser tão ou mais efetivas que as anteriormente referidas, ok? Por fim, e apesar de existirem mais, falar um bocado da alimentação e do sono, que são certamente aquelas duas que se destacam mais, ok? Se olharmos para uma espécie de diagrama, ou se podemos chamá-lo assim, para efeitos de recuperação, ter uma boa alimentação, bastante hidratos de carbono, uma alimentação equilibrada, dormir bastante bem parece ser aquilo que tem de longe o maior peso na nossa recuperação. Para além disso, claro, gestão da carga de treino também é outro aspecto decisivo. Os métodos de recuperação complementares, seja banho de gelo, seja massagem, recuperação ativa, etc., não farão milagres, porque se a nossa carga de treino não se for adequadamente ajustada, ok? Se eu tiver dificuldades em recuperar porque estou a treinar demasiado, colocar estes meios de recuperação não vai ser suficiente na maioria dos casos, terei que fazer uma abordagem mais proativa de redução da carga de treino
e mudança um bocadinho do treino atualmente para poder recuperar melhor, ok? Assim, de modo geral, esta é a minha opinião sobre meios de recuperação. Se alguém tiver uma opinião complementar que me queira adicionar àquilo que foi discutido por mim agora, fique à vontade, está bem? É um tópico do qual já me informei relativamente bem, mas que não tenho de todo noções 100% totais, e certamente que haverá alguém que vai ver este vídeo que terá uma opinião benéfica a complementar aquilo que eu disse. Vamos agora continuar com o treino. Passando agora mais para a parte do treino. Em relação ao treino, as coisas têm corrido relativamente bem. O joelho não me tem incomodado de todo nestas primeiras semanas de treino. Tenho progredido bem no ginásio, na pista também. Ainda não estou 100% daquilo que são os tempos de meio da época, final da época do ano anterior, que é normal, estamos no início da época, é um pouco de esperar, mas tenciono nas próximas semanas aproximar-me a ultrapassar de alguns desses tempos em distâncias mais curtas, ok? Vamos lá para outra repetição. Faltam aqui 2 ou 3 repetições, como podem ver pelo último vídeo, estou a realizar muitas repetições com distâncias curtas, ok? Isto, claro, como já falei no passado, para acumular o máximo depois nesta fase inicial, ok? Que isto, quanto mais vezes praticarmos, entre aspas, determinada fase, em teoria, melhor poderemos ficar nela, sem, claro, descurar as outras fases da corrida, mas nesta fase, foco principal nos primeiros metros, por isso, repetições curtas para acumular o máximo de exposição nos primeiros 2, 3, 4 e 5 apoios, está bem? Mais uma. Provavelmente, nas próximas semanas, irei começar a incluir um trabalho de velocidade máxima, talvez de sapatilhas, nas primeiras 3, 4 semanas, para começar a trabalhar bem esta fase, que foi uma fase que não esteve muito bem na época passada, que era um dos meus pontos fortes no passado, por isso tentar voltar a aumentá-lo para aos pouquinhos aproximar-me do objetivo de baixar dos 11 segundos. Mais uma repetição, depois irei fazer aqui, para além desta, mais 2 ou 3 aqui, depois passaremos para as corridas com os bicos, como é habitual. A inclusão destes exercícios com cones, exercícios de trabalho com arrastos, rampas, etc., são excelentes formas de criar constrangimentos para obtermos aquilo que procuramos de um ponto de vista técnico, sem ter que dar muito feedback. Neste caso, se estivermos a treinar alguém ou sem ter que pensar muito, e simplesmente realizar a atividade com constrangimento pode nos permitir também organizar a técnica de um modo também que se adequa um bocadinho melhor a nós, sem ter que ter o nosso cérebro muito ocupado durante a execução dos movimentos, o que nos pode ajudar por vezes também a executá-los com uma velocidade um pouquinho mais alta. Durante estas corridas com cones eu coloquei o espaçamento um pouco mais amplo, digamos assim, propositadamente, para me focar mais em projetar e exagerar um bocadinho nesse aspecto, para que depois, em velocidades mais altas, essa pequena transferência possa acontecer, eu consiga projetar melhor, mantendo parte da frequência que já me é característica nos primeiros apoios. Última repetição. Vamos agora para a parte específica. O treino, ok, acelerações com bicos, 3 ou 4 repetições 10 e depois 2 ou 3 de 30 e depois terminamos com pliometria extensiva. Um bocadinho configurado ainda para a projeção do exercício anterior. Tentar agora complementar com um pouquinho mais de frequência de passo durante as próximas corridas. Em relação aos meios de recuperação, voltado um bocadinho ao tópico para sintetizar, como podem ver, a maioria dos casos, fazer o simples bem feito será o mais importante para recuperar, ok, ajustar a carga de treino adequadamente, comer bem, dormir bem. Depois os restantes meios de recuperação poderão ser um complemento, ser válidos em algumas situações, mas não deverão de todo constituir aquilo que é a base para uma boa recuperação dos atletas. Esta aqui foi um pouco mais exagerada, precipitei-me um pouco, tentei correr mais rápido, mas senti que me esforcei demasiado para isso. Tentar correr um pouquinho mais relaxado na seguinte. Esta aqui já foi um pouco melhor, um pouco mais paciente e solto nos apoios. Relembrar também para aqueles que ainda não sabem que eu ofereço acompanhamento online, seja para atletas de atletismo ou outras modalidades que procuram desenvolver a sua velocidade, ser mais atléticos de modo geral, seja para o seu desporto ou puramente de forma isolada de qualquer tipo de desporto, ok? Se quiserem saber mais, no meu Instagram tem lá um link que vos irá direcionar para um pequeno questionário para o acompanhamento online.
visto que a seguir será mais apenas 2 corridas de 20 e alguns saltos, nada de muito interessante, irei terminar por hoje o vídeo. Um vídeo hoje um bocadinho mais curto, mais focado na pergunta que foi feita pelo subscritor. Qualquer perguntas que tenham, dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Subscrevam o canal se quiserem ver mais vídeos e vemos no próximo vídeo. Forte abraço e bons treinos para todos.